está ali preparando tudo, né? Para filmar. É o nosso querido pastor José Carlos, meu amigo, um pastor abençoado. Aleluia, nós tivemos o prazer, né? Eu de conhecer, já conheci alguns aqui, e ele já é de casa, né? Como ele fala, quando ele não está podendo vir devido aos seus compromissos, ele fala, não é para me excluir não, hein? Eu sou membro, então nós nos alegramos por esse caminho, amém? Estenda as suas mãos para cá. Paizinho querido, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela vida do pastor José Carlos. Ó Deus, que tem realizado ali a Tua obra naquela igreja batista, Senhor, no Rádio Clube. Que o Senhor venha dar vitória ao Teu filho, Senhor, em tudo que ele se propuser a fazer. Ó Deus, abençoa sua esposa, irmã Valéria, Pai, toma nas Tuas mãos. Ó Deus, toma ali, Senhor, aquela senhora a qual Ele cuida, Senhor, também da saúde, da vitória em todas as coisas. Pai, abençoa o seu filho, Senhor, abençoa, Pai amado, a sua família, em nome de Jesus. Nós vemos a bênção e a prosperidade na vida do teu filho e pedimos, Deus, continua abençoando e prosperando, Pai. Oh, aleluia. Ah, Senhor, um homem que ama a tua palavra, que teme, Senhor, andar na tua presença. Que o Senhor venha dar vitória, Senhor, a ele e usá-lo nesta noite para falar conosco mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti e já te agradecemos por tudo. Amém. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Eu estive aqui a semana passada. Daqui uns dias vocês estarão saturados de mim, né? Mas eu falei para minha esposa, a semana que vem eu posso ir lá, então deixa eu ir hoje lá para não ficar faltando muito, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 1. A minha versão aqui é a NVI. 2 Coríntios, capítulo 1. Como disse o Floriano, uma palavra breve, né? Então seremos breves, né? Até meia-noite a gente acaba. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do 1 até o 5. Eu falo que Paulinho, boa pessoa, né? Sempre é solícito, primeiro a gente. Eu chego sempre, fica me esperando, ele vem, aí começa a conversar comigo, pensando. Segunda de Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, com os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O interessante é que nessa segunda carta de Paulo, né, aos Coríntios, ele começa com a sua saudação, que é peculiar. E às vezes quando a gente lê essa saudação, a nossa ideia é já passar rápido pela saudação, não dá tanta importância. Mas é interessante quando a gente vê que Paulo escreve essa saudação não apenas como uma saudação corriqueira. Ele tem um porquê, tem um motivo para usar cada tipo de saudação para cada tipo de igreja. Mas esse bloco que nós lemos
é algo que ninguém gosta de enfrentar na vida cristã ou na vida comum. Tribulações. Paulo fala sobre tribulações. Depois de fazer aquela nota introdutória, ele vai falar sobre tribulações. Se eu perguntar aqui, quem gosta de passar por tribulações? Ninguém gosta, eu também não gosto, né? Mas as tribulações fazem parte da vida cristã. O próprio Jesus, quando estava prestes a partir, ele chamou os discípulos e disse: olha, no mundo vai ter tudo bem, sossego, assim? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E olhando para esse bloco de Paulo, embora ele esteja falando sobre tribulações, mas ele nos mostra também que apesar das tribulações fazerem parte da nossa vida e que nos trazem aprendizado, ele também mostra como que nós devemos enfrentar essas tribulações sem esmorecer, sem desanimar. Eu sempre costumo dizer uma frase, que Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e nos dar troféus. Vou repetir, Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e nos dar troféus. E o que o apóstolo Paulo nos orienta aqui nesse texto? Ele nos faz lembrar de algo que nós vivemos todos os dias, mas esquecemos. Ele começa no versículo 2 aí, dizendo, olha, coloca aí, Bíblia, né? Versículo 2, graça e paz a vocês da parte de Deus, quem? Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso no versículo 2, continua, olha o que ele diz no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu? Paulo nos faz lembrar que nós que somos cristãos estamos sujeitos a tribulações, mas devemos lembrar que nós temos Deus, que não é um simples Deus que está ao acaso, que está longe. Ele é o nosso Pai. Quando estivermos enfrentando tribulações, devemos lembrar da paternidade de Deus. Nenhum pai fica tranquilo e fica alegre vendo um filho passar por dificuldade. Todo pai vai lá, vai dar consolo, como o apóstolo Paulo vai dizer, vai dar suporte, vai mostrar para o filho que ele está ali presente, que o filho não está enfrentando aquela situação sozinho. Então Paulo começa a mostrar, olha, se você está enfrentando tribulação, lembra que você tem um Deus que é o seu Pai. E depois ele vai vir no versículo 3, que ele é Pai nosso, mas também é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos Deus que é nosso Pai. E se Ele é nosso Pai e é Pai de Jesus Cristo, o que que Jesus Cristo é nosso? Irmão, gente, olha que coisa bonita. Então Paulo está dizendo, olha, você não está enfrentando a tribulação sozinho. Você tem a paternidade de Deus e você tem a irmandade de Jesus Cristo. Deus, que é o nosso Pai, está nos confortando, nos ajudando, nos orientando e atravessando conosco o deserto da tribulação. E também ao nosso lado nós temos Jesus, que enfrentou todo tipo de tribulação, venceu e sabe exatamente o que significa essa palavra tribulação. Se alguém foi tribulado, olha, Jesus conhece tudo bem, conhece muito bem. E Paulo está dizendo, olha, fique tranquilo, se estão enfrentando tribulação, porque apesar de fazer parte da jornada cristã e que nos traz aprendizado, nós não estamos sozinhos. Contamos com a paternidade de Deus, contamos com a irmandade de Jesus. E ainda nesse versículo 3 tem outra coisa interessante. Paulo diz, olha, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Depois ele fala, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz no versículo 3? Coloca a Bíblia aí. Versículo 3, presta atenção. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai do quê? Das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse Deus que é nosso Pai, Ele tem alguns atributos, e Paulo está dizendo que Ele é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha que coisa bonita. O que Paulo está querendo dizer? Que esse Deus que nós podemos contar com a sua paternidade,
quando nós estivermos enfrentando tribulações, a gente pode ter certeza que Ele é um especialista. Quando a gente está enfrentando algum problema de saúde, a gente procura um clínico geral, não é isso? Então o clínico geral faz aquele exame e fala assim: olha, seu problema é esse, eu vou te encaminhar para um especialista. Deus, além de ser o nosso clínico geral, também é especialista. Paulo está dizendo, ele é nosso Pai, mas Ele também é Pai de misericórdia e de consolação. Ele é especialista em misericórdia. Essa palavra misericórdia é composta de dois vocábulos: miseres, cardia, coração, miseres, miséria. Ou seja, um coração inclinado para a miséria. Paulo está dizendo, a gente pode contar com a paternidade de Deus, esse Deus que é nosso Pai, e que é especialista em se compadecer das nossas necessidades, em olhar para as nossas tribulações e se compadecer e sofrer conosco. Mas Paulo fala, Ele não é apenas um Deus que é Pai da consolação, que é Pai da misericórdia. Ele não apenas olha para nós e fica com o coração condoído, mas também Ele é Deus da consolação. Ou seja, Ele não apenas olha e enxerga a nossa miséria, mas Ele vem e nos consola. É aquele Pai que nos abraça, que nos beija, que nos orienta e que nos dá o afago, o carinho. Paulo está dizendo, olha, você pode contar com esse Deus que é seu Pai, mas que é especialista em demonstrar misericórdia e é especialista em nos oferecer consolação. E aí Paulo vai mostrar também que no meio desse processo que nós passamos pela tribulação, sendo consolados, recebendo a misericórdia de Deus, recebendo a paternidade de Deus, recebendo a irmandade de Jesus Cristo, tem a outra coisa que eu falei que é o fator do aprendizado. Paulo fala que Ele nos consola com toda a consolação. Mas para quê? É o que ele diz no versículo 4, né? É isso? Já no 3, aqui nos consola em todas as nossas tribulações, para o quê? Para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa maravilhosa. Deus trata conosco, cuida de cada um de nós para que a gente não desista, para que a gente enfrente a tribulação. Veja que o texto não fala que Deus vai tirar a tribulação, que Ele vai nos deixar livre do sofrimento, não. Ele vai nos dar suporte, capacidade, maturidade para passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelo sofrimento, e vai nos tornar maduros para fazer o quê? Para socorrer outras pessoas. Que coisa bonita! Deus cuida de nós, nos prepara, nos torna maduros para distribuir essa misericórdia, esse consolo, toda a paternidade de Deus, toda a irmandade de Jesus, para ofertar para as outras pessoas que estão enfrentando. Que coisa bonita, né? A gente deixa de ser aluno das tribulações para sermos professores das tribulações. Veja que coisa bonita, não é isso? Deus nos capacita, a gente passa por aquele processo da aprendizagem e agora estamos aptos, capazes, maduros para socorrer as outras pessoas. Por isso que eu gosto desse texto. É um texto maravilhoso, como eu disse, que às vezes a gente lê e passa despercebido. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, dizendo, olha, todas, não é apenas uma ou algo esporádico, não, constante, todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. E aí ele fala, porque assim os sofrimentos de Cristo transbordam também, por meio de Cristo vai transbordar também a nossa consolação. Ou seja, Jesus, eu sempre gosto de lembrar disso, antes da glória foi a cruz. Antes de Jesus ser glorificado, Ele foi crucificado. Mas a cruz não foi o final. A cruz hoje está vazia. O túmulo hoje está vazio. Mas o Senhor está lá glorificado, capacitado para nos capacitar, para a gente entender que a cruz faz parte do cristianismo.
Mas a cruz não é o final, não é o ápice, não é o triunfo e o troféu do cristianismo. O triunfo e o troféu do cristianismo é a glória que está para ser revelada. Esse mesmo Paulo que escreveu isso, ele diz em Romanos 8,18, que eu gosto muito desse texto: tenho por certo que as aflições do tempo presente não servem para comparar com a glória que há de ser revelada lá na glória. Se aqui estamos enfrentando dificuldade, estamos passando pelo deserto, mas Deus está caminhando conosco no deserto, nos fortalecendo, dando tudo aquilo que a gente necessita para passar por isso. Mas Ele tem algo espetacularmente maior e melhor para nós, que é lá no céu. Esse mesmo apóstolo Paulo, em Coríntios 2,9, ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. É coisa maravilhosa, né? A gente não tem noção exata do que é o céu, mas a Bíblia nos dá, algumas instruções. O céu é tão tremendo que lá as ruas não serão ruas de asfalto, de barro, né? A gente vai pisar em ruas de ouro, coisa maravilhosa. Ou é coisa barata lá no céu, a gente vai pisar de tanta glória que tem no céu. Um aluno meu escreveu um livro e ele fala que a melhor coisa de estar no céu não é as coisas que Deus preparou, né? Vida eterna, sem enfermidade, sem dor, sem morte. Ele falou que o melhor de estar no céu é estar do lado de Deus, é estar gozando da presença de Deus ali face a face, coisa que o ser humano não pode ter esse privilégio. No céu nós teremos, porque Paulo fala que lá nós o veremos face a face. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, lembre-se, isso é um aprendizado e você não está sozinho. Você pode contar com a paternidade de Deus, você pode contar com a irmandade de Jesus e você pode contar com as especialidades de Deus, que são as suas misericórdias e são as suas consolações. E você vai se tornar não apenas aluno, mas agora mestre em tribulação. Pode parecer pesado isso, que é isso? Eu vou ser professor de tribulação? Sim, para ajudar as pessoas que estão enfrentando, mostrar o caminho, mostrar como vencer. Que Deus abençoe você e que você não apenas